Boa noite. Mais uma perguntinha da mentoria de ontem. Essa é da doutora Fabiana, queridona. Ela sempre me manda no WhatsApp, mas ontem, como ela participou da mentoria, acho que ela deixou no chat e não tive tempo de responder. Vou colocar aqui o assunto para quem tiver interesse já saber. Vou fixar também o assunto de agora. Fixar comentário. Vai ser a pergunta sobre ronco e é muito interessante. Tem limite de IDO para tratar só com a miofuncional? Para quem não sabe, IDO é uma unidade de medida de apneia durante o exame de polissonografia do tipo 4 do aparelho Biologics. Ele se refere ao, ele equivale em números ao IAH da polissonografia do tipo 1, 2 e 3. Então, a pergunta dela, eu acredito que a preocupação esteja em se eu pegar um paciente com um IDO muito alto, ou seja, com uma apneia grave, eu consigo tratar só com a miofuncional? Eu achei o máximo. Essa pergunta merece realmente um post fixo sobre ela. Por quê? Em primeiro lugar, eu diria que raramente a gente vai conseguir tratar o ronco, raramente, um ronco e uma apneia de um paciente apenas tratando as disfunções respiratórias e musculares dele. Por quê? Existem muitos fatores subjacentes envolvidos no ronco do paciente no geral. Eu separei, eu tenho essas coisas na cabeça, mas eu separei umas anotações para não esquecer de nenhuma das que eu tenho observado no consultório. Essas observações minhas, esses fatores subjacentes, são mais sobre a minha experiência nesses 10 anos de MyoBrace do que realmente de livro ou de outras palestras que eu tenho assistido. Então, dentro do IDO ou de um limite para tratar só com a miofuncional, eu acredito que eu acho que eu ainda não tive nenhum paciente que só miofuncional foi o suficiente. Na verdade, agora lembrei de uma paciente, porque dentro dos fatores subjacentes que envolvem o ronco e a apneia, essa paciente especial já tinha tudo muito bem encaminhado, e aí envolve estilo de vida, envolve alimentação, envolve peso corporal, uso de medicamentos, cigarro, álcool, que mais? Posição de dormir. Então, tem muitos fatores envolvidos. Agora, falando especificamente sobre eles, porque eu posso ter um paciente que tenha um IDO super baixo, mas que seja uma apneia considerada leve, mas se esse paciente ele tem uma gordura aumentada nessa região do pescoço, se ele tem o hábito de ingerir álcool ou de fumar, se ele se alimenta mal, se ele bebe pouca água, se ele dorme de barriga para cima, mesmo com o IDO baixo, só a miofuncional não vai ser o suficiente, entende? Então, vou falar dessa paciente minha que ela tá dentro da minha aula de ronco e ela também tá nos meus posts, acho que do outro perfil, do perfil Patrícia Patini. Lá é um perfil só voltado para mostrar caso clínico, tá? Não é perfil de marketing, de nada. É só, eu falo que é meu álbum de fotos. Então, essa paciente, ela é magra, ela não fuma, se alimenta bem. A única coisa que ela não faz é ir pra academia, que isso aí eu tô pegando no pé dela. Bebe bem água, que mais? E dorme, relata ela que dorme sempre de lado. Então, e não faz uso de nenhuma medicação. Então, dentre todos os fatores subjacentes, a gente conseguiu eliminar e conseguiu focar, ou melhor, pegar no diagnóstico dela que o problema de ronco e apneia dela estava exclusivamente voltado para o distúrbio respiratório, e tanto para o distúrbio respiratório como para disfunção muscular, como uma postura de língua baixa, uma língua flácida e uma deglutição atípica. Oi, Guilherme, boa noite, meu vizinho.
Então, eu listei aqui e vou compartilhar com vocês todos esses itens que estão associados, tá? Dentro da odontologia miofuncional, como que a gente vai conseguir ajudar esse paciente? De duas formas, trabalhando a estrutura óssea e a estrutura muscular, a musculatura envolvida. Dentro do aparelho, o que ele vai conseguir colocar? Ele vai conseguir fazer com que essa mandíbula avance nessa direção dos incisivos superiores, então não tem um avanço além dos incisivos superiores. Boa noite, Renata. O aparelho sempre vai colocar os incisivos inferiores na direção dos incisivos superiores. Esse avanço já libera estruturalmente um pouco a passagem de ar. E também, levando a mandíbula para frente, ela leva consigo a língua também. E aí, dentro dos exercícios, a gente trabalha o fortalecimento da musculatura da língua, a deglutição e assim por diante. Além da respiração, obviamente, principalmente se o paciente tiver problemas respiratórios. Para quem ainda não fez o curso avançado ou quer fazer novamente para dar uma estudada novamente dentro dos conceitos, no próximo curso avançado vão entrar novos testes de respiração, uma nova ficha de avaliação miofuncional um pouco mais completa e novos exercícios também. Posição de dormir também, então, é contraindicado dormir de barriga para cima, é uma posição muito mais favorável para que essa musculatura que já tá flácida venha a fechar mais ainda a passagem de ar. Eu dei uma dica para um paciente de colocar, ele é solteiro e dorme sozinho, ele também não namora, enfim, não dorme com cachorro nem gato na cama. Eu dei a dica de colocar um travesseiro nas costas, então dormir de lado, pega um travesseiro, usa o travesseiro normal, regularmente, e coloca um travesseiro de comprido nas costas dele. Pode ser um travesseiro normal, que ocupe a região das costas, ou aquele travesseiro comprido, que é aquele tipo um salsichão, sabe? Um travesseiro de corpo. Se você colocar ele nas costas, ele vai servir como uma propriocepção. Então, quando o paciente tem vontade de virar e ficar de barriga para cima de forma muitas vezes inconsciente, ele acaba encostando e volta. E aí, quando ele volta, outra dica, a Karine tá falando de pochete. Então, qualquer objeto que a gente coloca nas costas, quando eu falo de alguma dica que é um pouco mais rígida, tem gente que fala muito a bolinha no pijama, era isso que eu ia falar, Karine. Tem paciente que acha ridículo, eu não vou fazer isso, tal. Eu achei mais prático e com menos possibilidade do paciente dar desculpas de não fazer o uso do travesseiro. E hoje eu acabei de atender o último paciente aqui e ele falou que adorou a dica do travesseiro, que foi muito bom, e ele percebeu quanto ele se mexia e acabava sem querer dormindo de barriga para cima, e isso obviamente piorava o quadro de ronco dele. Ele tá cada vez, em 3 meses só, ele está cada vez melhor, tô muito feliz. Ele é jovem, tá se esforçando bastante para perder peso, para ir pra academia todo dia, e deixou de beber bebida alcoólica com frequência, enfim, ele tá buscando saúde e eu tô gostando de ver o resultado dele. Em relação ao sobrepeso, já falei, né, o excesso de peso, o acúmulo de gordura na região do pescoço piora isso. E que mais? Alimentos. Então, dormir com, ou melhor, se alimentar e dormir logo em seguida. Aí ele chegou, olha só, eu acabei de falar de você, mas falei bem, tá bom? Então, se alimentar e logo em seguida dormir também vai alterar a respiração. Muitas vezes o que você come ou a temperatura pode te relaxar muito, a qualidade desse alimento ele vai influenciar na sua respiração e na qualidade do seu sono, a quantidade que você come também. Que mais? Bebida e cigarro, como eu comentei. A bebida, no caso o álcool, ele vai alterar completamente o seu sono, atividade cerebral e o relaxamento da musculatura. O cigarro, a mesma coisa. Outra coisa importante
Muitas coisas podem influenciar a qualidade do nosso sono. Então, a temperatura do quarto, um quarto muito quente, muito abafado, isso faz a gente hiperventilar, que é um problema para a respiração. A roupa de cama, o pijama, se é muito quente também, ou se você não se cobre, isso vai alterar a sua respiração, a qualidade do seu sono. Estar em escuro absoluto, isso é muito importante, porque o escuro absoluto, ele ajuda a gente a produzir de forma natural a melatonina, que é essencial para o nosso sono, para a qualidade do nosso sono. Barulhos também interferem, obviamente. Tem gente que fala assim, pode cair o mundo que eu durmo. Você pode dormir, mas a qualidade não é igual como se fosse silêncio, tá? Preocupações, estresse, ansiedade. Tenho falado muito sobre ansiedade. Vou recomendar de novo para quem está assistindo. Desconstruindo a Ansiedade é importante. Mesmo que você não tenha ansiedade, aumentou muito o número de pacientes com ansiedade, tá? Eu não tô falando de TDAH, tô falando de transtorno de ansiedade generalizada mesmo. É muito importante que a gente saiba como diagnosticar e entender o que o nosso paciente passa. Que mais? Preocupações, estresse e exercícios também, tá? Tem muita gente que prefere fazer academia à noite, mas se você faz academia muito próximo do horário de dormir, o sono também acaba ficando alterado. Dá a impressão que você tem um relaxamento, mas o melhor horário para se exercitar, num geral, tá? Num geral, não tô dizendo que isso vai servir para todo mundo, mas é pela manhã. Porque muitas vezes à noite, alguns exercícios, ou estar dentro da academia, com aquelas luzes, com aquela estimulação cerebral, isso pode te dificultar a entrar num sono melhor à noite. Então, foram esses principais pontos que eu achei importante colocar, e espero que a doutora Fabiana eu tenha respondido a pergunta dela. Voltando para quem está chegando agora, eu estou respondendo a pergunta da doutora Fabiana, da mentoria de ontem, sobre ronco. A pergunta é, tem limite de IDO para tratar só com miofuncional? Essa resposta vai ficar gravada aqui, porque é uma pergunta extremamente boa, importante, e para quem trabalha com a miofuncional e se dedica cada vez mais, é uma ótima lembrança até para quem ainda não ouviu todas essas dicas, tá bom? Então, eu já tava indo embora, fechando aqui o consultório, e aí eu falei, não, vamos gravar só mais uma resposta. Amanhã eu continuo, tem mais umas 10 perguntas ainda para eu responder, tá? Se ficar mais alguma dúvida, pode colocar aqui no inbox, que eu respondo também por vídeo e deixo salvo. Agora, pergunta aqui que já apareceu antes de eu ir embora. Como faço para me inscrever no curso avançado e onde será? Com as meninas da MyoBrace, com as educadoras. Eu vou fazer um post amanhã e divulgar direitinho o contato e também todos os detalhes, tá bom? Agora, mais uma pergunta antes de ir embora. Doutora Mandrelina. Meu cliente... acho que é Mandrelina. Meu cliente tem bruxismo com desgaste dos incisivos inferiores. Ronco também presente, está usando o A1. Durante o dia está tentando dormir com o aparelho. Está reclamando de boca muito seca após remover o aparelho. Aumentou a ingestão de água, não sei como orientar. No começo é normal, essa sensação de boca seca vai passar aí com 2, 3 meses de tratamento. Pode falar, Maria Andrelina, isso. Pode falar para ele, Maria Andrelina, que vai passar essa sensação, para ele suportar um pouquinho, porque ele ainda deve respirar pela boca, tá? Viviane, o curso será presencial, sim, em agosto. Tô super ansiosa, não vejo a hora, porque tem muita novidade para esse curso avançado. Vai ser muito gostoso, como sempre. Sou suspeita para falar. É isso, gente. Tô fechando o consultório. Podem deixar suas perguntas. Amanhã eu vou continuar respondendo, gravando o vídeo para vocês. Um abraço, boa noite e bom descanso.